Provérbios capítulo 18, verso 1. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que diz: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Uma outra tradução mais antiga diz: aquele que se isola, em vez de solitário diz aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, busca só o seu próprio interesse. Baseado nessa declaração de Provérbios, e não importa a versão que você usa, a ordem ou as palavras com que isso seja apresentado, eu concordo com a declaração de um grande amigo, pastor Danilo Figueira, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, que ele diz: toda atitude de isolamento, ele classifica assim: é rebelde, burra e egoísta. Quando a Bíblia diz insurge-se contra a verdadeira sabedoria, insurreição é um ato de rebeldia, de rebelião. Então ele diz: a atitude de isolamento é rebeldia. Mas ele diz que também é burrice. Por quê? Você se rebela contra a verdadeira sabedoria. E ele termina concluindo dizendo que também é egoísta. Porque quem se afasta normalmente não está contente com aquilo que não está recebendo, mas perde a perspectiva de que relacionamentos são importantes não apenas para se receber, mas também para se dar. Assunto que eu vou abordar depois ao longo do caminho. Bom, a Bíblia é um livro de relacionamentos. Quando você olha os 10 mandamentos, por exemplo, da Antiga Aliança, os 4 primeiros regram o relacionamento do homem com Deus, e os últimos 6 falam do relacionamento do homem com os seus semelhantes. Quando Deus criou todas as coisas, o livro de Gênesis nos mostra Deus dando, por assim dizer, uma vistoria na criação. E a Bíblia o tempo todo diz: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando Deus faz o homem, a Bíblia diz: viu Deus que era muito bom. Mas só tem uma coisa que Deus disse que não era bom. Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só, sozinho e solitário. Pode colocar os 2 significados da palavra só. Então, nós precisamos entender que Deus nos criou como seres relacionais, para viver não de forma isolada, mas em comunidade, num ambiente de relacionamentos. Quando, muitas vezes, eu lendo a afirmação de Jesus lá em Lucas 15:4, que ele fala que o pastor deixa as 99 ovelhas para buscar perdida, às vezes eu ficava confuso com isso, dizia: Senhor, como que uma é mais importante do que 99. Bom, ele não estava abandonando as 99. A ausência era temporária para salvar aquela que havia se perdido. E eu me lembro de um dia quando, orando, questionando sobre isso, me veio um insight. Aquelas 99 tinham umas às outras. A outra ovelha, além de perdida, ela estava sozinha. Nós precisamos, de fato, entender a bênção que é poder conviver, viver e praticar os relacionamentos. E o tema da minha mensagem hoje é o poder dos relacionamentos. Eu não quero falar apenas da importância, eu não quero enfatizar apenas a necessidade, mas o poder, o que eles podem produzir ou deixar de produzir na nossa vida, na perspectiva da vida cristã. Eu gostaria que você fosse comigo para um outro texto bíblico, que é o Evangelho de João, capítulo 15, Eu vou aqui inicialmente ler do versículo 1 até o 8. João 15, de 1 a 8. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-no no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos tomar essa analogia, essa alegoria apresentada pelo próprio Cristo. Ele fala de permanecer nele, mas ele também diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Bom, essa visão, essa ilustração de João 15,
Assim como lá em Efésios 1, quando Paulo chama a igreja de o complemento do Senhor, dizendo que ele é a cabeça, nós somos o corpo. Essa alegoria, essa ilustração de João que sustenta a mesma coisa. Né? Fala da igreja ligada a Cristo, conectada a Cristo e dependendo não apenas do seu governo, quando o apresenta como cabeça, mas dependendo do fluir da vida dele. É interessante porque durante muito tempo a minha visão, né, de uma videira, ou como alguns chamam, parreira, ou como eu que fui criado no interior de São Paulo, e a gente brinca que, pelo menos no interior de São Paulo, eu sei que em outros lugares do Brasil isso também tem, alguns são quase tão fortes quanto, lá para nós, toda árvore é pé de alguma coisa. Né? A goiabeira é pé de goiaba, né? A laranjeira é pé de laranja, então... Para nós, a videira sempre foi pé de uva. E a minha visão do pé de uva, durante muito tempo, foi muito limitada. Por conta, né, do fato de que a única videira que eu conheci era uma na casa do vizinho de muro nosso. E, com certeza, não foi algo plantado com a intenção de ser uma árvore frutífera que o suprisse. Eu, hoje pensando como adulto, fico imaginando que talvez apenas alguém que chupou uma uva cuspiu a semente no canto do terreno do muro e aquilo simplesmente brotou. Bom, aquela videira nunca cresceu muito, nem no sentido de altura e nem de extensão, né? Porque os ramos dela simplesmente caíam e quando tocavam no chão, necrosavam. Aquilo dava uva uma vez por ano, né, mais ou menos, e era uma uvinha pequena, uns cachozinhos sem vergonha e uma uva azeda e ruim. Né? Então, durante muito tempo, a minha visão do que era videira sempre foi algo limitado. Até que algo chamou minha atenção logo nos meus primeiros anos de casado. Eu tentando cumprir o papel de bom marido, me dispus àquele alto nível de sacrifício que alguns de nós maridos fazemos, que é assistir filmes românticos, né? Daqueles melosos com as nossas esposas e ainda fazer cara que está gostando, se bem que esse eu gostei. Né? É um filme chamado Caminhando das Nuvens. Mesmo com 2 décadas aí, pelo menos, o filme ainda vale a pena ser assistido, estrelado pelo Keanu Reeves. E eu lembro que o cenário principal onde se desenrola a história, né, era num lugar, num ambiente onde uma família tinha um vinhedo. E quando eu olhava aquele negócio imenso, gigantesco, eu ficava imaginando que o que você enxergava naquele campo todo, né, era um monte de videiras, quase com aquela ideia de assim como num bosque tem muita árvore, ali tinham muitas videiras. Na verdade, tem um momento do filme que você acaba descobrindo que quase tudo aquilo que você via era uma única videira, né, que havia crescido, os ramos devidamente tratados, se estendendo, e ela se torna enorme. E algo que eu quero tentar, né, trazer a partir dessa ilustração é que normalmente quando nós pensamos no que é permanecer em Cristo, e Jesus diz assim, como o ramo, se não tiver na videira não dá fruto, vocês se não permanecerem em mim não podem dar fruto, sem mim vocês não podem fazer nada. Em outras palavras, Jesus está dizendo que sem a seiva, a vida que emana dele. Porque quando ele faz a distinção, eu sou a videira, vocês os ramos também são parte da videira. Mas ao usar o termo, eu sou a videira, ele se referia especificamente, né, ao tronco principal, as suas raízes, aquilo, né, que se formou antes de se tornar uma grande videira. E quando falamos hoje da visão da igreja relacionada a Cristo, imagina uma videira muito maior do que aquela, né, que eu citei como exemplo do filme. Agora, o que é permanecer em Cristo? Se por um lado a gente entende que a responsabilidade de salvação é pessoal, se por um lado nós entendemos que todos nós precisamos também cultivar um relacionamento pessoal com Jesus, acredito que por outro, nós precisamos entender que permanecer na videira não é apenas preservar e desenvolver a sua fé e a sua salvação. Isso também, ao meu entender, fala de permanecermos conectados com o corpo. Por quê? Daquele tronco principal brotam os primeiros ramos principais. Desses ramos vão brotando outros ramos. E desses ramos que brotam dos ramos principais, brotam outros ainda, né? Dos quais brotam outros ainda. É assim que a videira cresce. Ou seja, a maioria dos ramos está indiretamente ligado ao tronco e à raiz, mas não diretamente ligado. Eu acredito que isso pode ter uma analogia que a gente possa aplicar no sentido histórico. Cristo gerou e formou o primeiro grupo de discípulos, que por sua vez gerou uma segunda geração de discípulos, que por sua vez foi... E quando falo com geração, não é apenas o tempo depois que a primeira morreu, são aqueles que vão sendo ganhos para Jesus. E a gente poderia dizer que historicamente, né, nós somos o ramo do ramo do ramo do ramo do ramo do ramo, e aí nós não vamos saber quanta conta fazer em termos geracionais. Mas acredito que isso também nos chama a atenção para o fato de que, embora nem
todo ramo esteja diretamente ligado ao tronco principal, né? Nesse sentido histórico. Nós precisamos entender que a vida de Cristo passa por ramos para chegar ao restante dos ramos. A vida de Deus, ela flui e ela se manifesta por meio de relacionamentos. E nós precisamos entender, na perspectiva espiritual, o quão sério e o quão importantes são os relacionamentos, né? Porque essa é uma visão que você vai encontrando ao longo das Escrituras. Por exemplo, em Mateus 18, 19 e 20, Jesus nos mostra que a presença dele pode ser experimentada quando nós nos reunimos. Ele diz o seguinte: em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse reunido sugere que é mais do que um encontro casual. É mais do que apenas 2 pessoas que se trombaram na rua, esbarrando uma na outra, né? Eu brinco que os crentes antigamente, que aqueles que a turma hoje chama de crente raiz, né? Raramente encontrava um crente encontrava o outro sem uma saudação formal, a moda antiga do "a paz do Senhor, meu irmão", né? A nova geração mudou muito, né? E não estou necessariamente criticando a mudança de comportamento, mas hoje a gente está contente já com "e aí, beleza?" e o outro "beleza". Mas muito mais do que esbarrar em alguém, saudar alguém, né? Jesus fala de reunir no nome dele, intencionalmente, né? E aqui nós estamos falando que a gente poderia classificar como uma micro-reunião. Nós estamos falando de um culto público, nós estamos falando da reunião menor, dos cultos nas casas, um modelo que vem desde os dias do Novo Testamento e procuramos praticar através do que aqui na comunidade Alcance nós chamamos de células, mas aqui nós temos uma micro-reunião. Alguém poderia classificar isso: pastor, o discipulado cabe aqui? Cabe. Mas também podemos ter um relacionamento informal acontecendo. Mas a verdade é que nessa reunião Jesus está dizendo: eu vou me manifestar no meio de vocês. Ou seja, não estamos falando apenas de um encontro social para comer junto, para rir, para abrir o coração, para se divertir. Tudo isso tem a sua importância. Mas estamos falando de algo que transcende, que vai além dessas coisas e, na verdade, nos beneficia com a manifestação da própria presença de Deus. Um texto que me chama a atenção, né, quando nós falamos a respeito dessa vida de Deus fluindo, se manifestando, é que em 2 Coríntios, no capítulo 7, dos versículos 5 até o 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. A questão aqui não é só se teve problema, né? Paulo está dizendo que não teve nenhum alívio, né? Foi só treta pesada, perrengue de alto nível. Ele diz: não houve momento de alívio. E ele continua e diz o seguinte: pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Aqui Paulo faz uma classificação simples, mas ele diz: o problema está do lado de fora nas circunstâncias, e essas circunstâncias externas geram outro problema interno a ser administrado, que são a questão das nossas emoções e dos temores. Ele diz: e nós apanhamos do lado de fora e do lado de dentro. Mas ele conclui dizendo: porém Deus, que consola os abatidos. Eu gosto desse adjetivo em Deus. Deus que consola os abatidos. Ele diz: nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto, do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Paulo está dizendo que Deus consola os abatidos, mas não apenas de forma direta. Ele diz: Deus decidiu derramar consolo no meu coração através de Tito. E eu descobri que quando Tito chegou oferecendo consolo, quem colocou esse consolo dentro dele para que ele pudesse me transmitir foi vocês, né? Em outras palavras, nós precisamos entender que nos relacionamentos entre aqueles que partilham da mesma fé, nós podemos mais do que desfrutar dos benefícios naturais de relacionamentos que um ímpio qualquer poderia ter. Nós podemos desfrutar da manifestação da vida de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus sendo comunicado. Quem está entendendo aí, diga amém. Tanto que em Atos, no capítulo 4, versos 23 e 24, depois que Pedro e João haviam sido presos, né, por pregar o evangelho, acabam sendo soltos, ameaças e afrontas são feitas, e a Bíblia diz assim, Atos 4, 23 e 24, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e agora o texto vai narrar qual foi a oração que eles fizeram, para no fim descrever que
o resultado final foi que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Não apenas as pessoas, o ambiente foi chacoalhado pelo poder de Deus e todos foram cheios do Espírito Santo. Esses homens saem da cadeia, nós sabemos, pelo menos podemos afirmar isso categoricamente a respeito de Pedro e, indireta, subjetivamente, a respeito de João, que eles tinham famílias. Sabemos que Pedro tinha, porque a Bíblia menciona Jesus curando sua sogra, né? E nós também temos uma outra afirmação de Paulo escrevendo aos Coríntios, no momento onde ele pergunta, será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Segundo os Coríntios 9:5, se não me engano. Ele ainda pergunta assim, será que não temos o direito de nos fazer acompanhar de uma esposa crente? Como fazem Cefas, é o termo aramaico para Pedro, né? Os demais apóstolos, os irmãos do Senhor. Ele está dizendo, todos eles andam acompanhados no ministério das suas esposas. Agora, esses homens não saem apenas correndo e dizem, vão para casa, né? Eles procuram os irmãos, não apenas para comunicar o que é que estava acontecendo, mas para que juntos eles pudessem orar e experimentar aquilo que Deus tinha para oferecer a eles nesse momento. Sabe, isso precisa nos dar uma perspectiva de um ingrediente poderoso nos relacionamentos, que é o fluir da vida de Deus. Permanecer na videira não é só cultivar o relacionamento pessoal com Cristo, é lógico que isso é o ponto central, o início, a partida de tudo, mas é também permanecer conectado nos relacionamentos com os nossos irmãos. Quem está entendendo? Hebreus 10, 24 e 25 fala que nós não apenas não devemos deixar de congregar, mas revela a importância. E não é apenas só exortar, chamar a atenção uns dos outros. A Bíblia também diz lá, para que nós possamos nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Aliás, esses uns aos outros, né, é algo muito repetido, muito recorrente no Novo Testamento. Nós chamamos isso de mutualidades ou mandamentos recíprocos. Então, você vai ver ordenanças na Bíblia a respeito de amar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de suportar uns aos outros. Isso significa o quê? Que ainda que haja uma cadeia de comando, hierarquia no sentido funcional de trabalho e de autoridade, quando se trata de edificação, a coisa não flui só no que alguns chamariam de cima para baixo. O próprio exemplo que nós demos de Paulo. Paulo está dizendo, Tito me trouxe consolo. Quem era Tito? Um obreiro de Paulo, discipulado pelo próprio Paulo. Na cadeia de comando, Tito estava debaixo de Paulo. E da onde Tito trouxe o consolo? Né? De uma igreja que Paulo destacou para que ele cuidasse. E agora os irmãos sobem consolo para Tito, que sobe consolo para Paulo. Sobe, entre aspas, aqui, se você pensar em termos de hierarquia e cadeia de comando. O que Deus deseja, né, é que todos nós, nos relacionamentos, possamos não apenas comunicar, mas também receber. Quem está entendendo, diga amém. Embora muitas vezes a perspectiva das pessoas seja pensar só no receber e não levar em conta o comunicar. Mesmo hoje em dia, quando se valoriza relacionamentos, quando se fala de network, a maioria das pessoas está pensando o que é que eu posso extrair desse relacionamento que beneficia a mim ou os meus negócios ou a minha profissão. Mas o cristão deveria pensar nos relacionamentos não apenas como uma forma de receber, mas principalmente quando cultivamos a mentalidade divina e não a parasita, nós precisamos entender a importância de dar, de comunicar, de transferir algo. Eu me lembro logo no primeiro ano do meu ministério pastoral, e obviamente eu olho para o comportamento que eu vou descrever hoje, né, e resumo isso na falta de maturidade dos primeiros anos do ministério. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério pastoral, na época em que fizeram isso comigo. Mas eu lembro de uma irmã, eu fiquei sabendo, tomei conhecimento de um barraco que ela armou com outras duas na igreja, né? Ainda não tinha oportunidade, até o momento não tinha tido a oportunidade de conversar com ninguém, nem para me inteirar, nem para saber como ajudar. E essa irmã, de repente, apareceu na igreja, falou, pastor, precisamos conversar. Pensei, ela vai compartilhar a situação e permitir que a gente ajude, né, a interferir. Ela diz, vim comunicá-lo que eu estou saindo da igreja. E eu me fiz desentendido, falei, é mesmo? Por quê? Ela diz, porque não tem amor nesse lugar. Eu falei, você deve estar se referindo ao episódio, né, do que aconteceu com fulano e Beltrano. Ela falou, é isso mesmo, já que o senhor sabe, vamos deixar as coisas em panos limpos, é isso mesmo. E ela dizia, eu me recuso a ficar num ambiente que não tem amor, então eu estou saindo da igreja, estou indo embora. Eu falei, tudo bem, mas só vou pedir para a senhora uma coisa, né, passe na sua casa, faça suas malas e abandone seu marido e seus filhos. Ela regalou os olhos, né, como quem disse que homem de Deus daria um conselho desse. Eu falei, não é o meu conselho.
A senhora diz que é norteada por determinados valores, que não vai ficar na igreja porque não tem amor. Se aqui não tem amor por causa de um barraco que a senhora fez com fulano e beltrano, imagine na sua casa, onde a senhora faz barraco com seu marido, com seus filhos quase todo dia. Aí primeiro ela ficou com cara de raiva, depois ela foi mudando, começou a segurar a vontade de rir, ela falou, o senhor me pegou de jeito. Eu falei, peguei de jeito. Eu falei, criatura, um ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não tem problema. Isso é fantasia, não existe. O ambiente de amor é um ambiente onde a gente resolve os problemas. Eu falei, eu te contrariaria, apesar do sarcasmo, se você falasse que ia deixar seu marido e seus filhos, dizendo que lá não tem amor porque tem barraco. Eu falei, eles só não te deixaram até hoje, porque a senhora é uma campeã dos barracos. Eu falei, eles só não te deixaram até hoje porque existe amor. É a capacidade de contornar, de superar, de passar por cima. E sabe, aonde eu estou tentando chegar, querido? As pessoas às vezes imaginam um relacionamento só aquilo que elas têm para receber e para lucrar, e não aquilo que tem para acrescentar ou comunicar. Eu já tive várias situações parecidas, aqui não estou falando de um único caso específico, mas de muitos ao longo dos anos, onde de vez em quando alguém chega e diz, olha pastor, eu acho que não tem célula boa o suficiente para eu ficar aqui. Eu digo, por quê? Não, porque aqui aqueles irmãos, e nem o líder não tem mais nada para me acrescentar. Primeiro eu fico espantado com alguém que já cresceu tanto, que não tem mais nada para aprender com ninguém. Né? Eu imagino assim que devem ser seres realmente transcendentais. Não cheguei nesse nível, né? Mas eu falei para ele, eu falei, criatura, esse é o único motivo pelo qual você não quer congregar mais, né, nos nossos grupos, em algumas das nossas células? Ele falou, é. Eu falei, mas você em algum momento parou para pensar que a ideia da célula não é só o que você recebe? Eu falei, já que o irmão já é tão maduro e sabe de tudo, você não podia considerar ficar pelo menos para ajudar eles a crescer e ficarem tão bons que nem você? Em várias situações eu vejo alguém dizer, não pensei nisso. Falei, claro que não pensou, criatura, você está pensando só em você. A Bíblia diz que o que se isola busca o seu próprio interesse. Relacionamentos vão exigir de nós, gente. O próprio Jesus, num determinado momento, olha para os seus discípulos e diz, até quando vos sofrerei? O que você acha que ele queria dizer com isso? Ele dizia, por quanto tempo mais eu tenho que aguentar os 6 cambadas? E se Jesus, que era Jesus, chegou a ter esse nível de sentimento, a pergunta é, e nós? Agora, a questão, e nós precisamos entender isso, é a dinâmica de como nos posicionamos. Gente, quando alguém começa a viver isolamento, é sinal, é indício de que tem algo errado. Ou é arrogância de achar que é melhor do que os outros, ou é porque simplesmente só está pensando no que pode receber. A Bíblia diz, né? E como eu disse, Danilo classifica isso de uma atitude egoísta, que a pessoa busca só o seu interesse. Agora, o que nós de fato precisamos entender é que relacionamentos nos permitem comunicar, mas também receber. Aliás, nós precisamos entender a importância até de relacionamentos com pessoas que são imaturas. A Bíblia nos mostra que nós, além de poder ajudar essas pessoas, também vamos ser exercitados no crescimento. Todos nós precisamos de gente pisando no nosso calo. Isso nos ajuda a melhorar. O livro de Efésios diz, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quando você pensa no ferro batendo no ferro, além do barulho que incomoda, né? Se você ficar imaginando que está soltando faísca, você pensa que tem nada de bom acontecendo. A menos que você pare para pensar no porquê os antigos afiavam ferro. Seja uma foice para colheita, né? Seja uma faca para o uso interno e doméstico, fosse uma espada como instrumento de defesa. Todos eles estavam tornando suas ferramentas melhores. E nós precisamos entender que somos aperfeiçoados e aperfeiçoamos outros por meio do convívio. Alguns anos atrás, fui com a Kelly pregar, ministrar num grande evento de casais. E logo no início, depois de me apresentar minha esposa, falei, gente, antes de compartilhar a palavra, eu ia falar de como ferro com ferro se afia. Eu falei, eu gostaria primeiro aqui de dar um testemunho para vocês. Né? Que Kelly hoje, depois, na época a gente já estava com mais de 20 anos casado, eu falei, Kelly hoje é muito melhor do que era antes de casar comigo. E alguns já ficaram me olhando com a cara desconfiada, em especial as mulheres, quando o homem fala num tom mais arrogante. Eu falei, é sério ou não é, meu amor? Eu treinei você, eu te deixei você muito melhor do que era antes. Você pode confirmar? E aqui a Levante diz, é verdade. E eu fui dando continuidade àquela conversa, daqui a pouco não era só as irmãs, os irmãos desconfortáveis, todo mundo olhando para mim, se olhando com a cara, o que esse maluco está dizendo? E eu falei, gente, deixa eu explicar logo antes que vocês me apedrejem. Falei, Kelly hoje é muito mais paciente do que antes, porque eu treinei ela. Kelly hoje perdoa melhor do que antes, porque eu treinei ela. Né? E aí com isso eu comecei a mostrar o quê? Nós
Precisamos do crescimento, que inclusive as diferenças de relacionamento proporcionam. Agora, é nesse ambiente que a vida de Deus pode se manifestar, através de nós e através dos outros para conosco. Quem está entendendo? Agora, voltando à questão do isolamento, só para encerrar essa ideia, né, da vida de Deus. Elias, depois de um momento assim, de um avivamento fantástico, ele demonstra que algo errado está acontecendo com ele, não só no âmbito emocional, como também espiritual. Ele envereda pelo deserto, em algum momento ele abandona o seu moço que o ajudava, ele quer ficar sozinho, e toda atitude de isolamento precisa levantar uma bandeira vermelha de advertência. E daqui a pouco ele vai se queixar com Deus. E o livro de Romanos faz uma leitura desse episódio do Antigo Testamento, capítulo 11 de Romanos, eu vou ler de 2 a 4. Diz assim: ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Olha a afirmação dele: sou o único que sobrou. Tem mais ninguém que preste aqui. Se um dia teve alguém, já foi morto, já foi perseguido. E a queixa dele não é só dizer para Deus que ele era, né, a última bolacha do pacote, o último dos moicanos, mas ele está insinuando: e o seu único tesouro e patrimônio que sobrou, o Senhor parece não estar cuidando, estão tentando tirar a minha vida. O texto diz assim: mas qual foi a resposta divina? Foi essa: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Paulo vai usar isso depois para falar de um remanescente da graça, no processo de restauração futura de Israel. Mas o que ele está nos comunicando? Que é como se Deus olhasse para Elias e dissesse: sabe de nada, inocente. Agora, como o camarada acha que é só ele, e não tem noção de quanta gente fiel a Deus ainda existia, porque ele estava desconectado dos demais. E gente que caminha sozinho, em isolamento, não importa o nível de experiência, o quão poderoso possa ter sido o ministério, começa a se definhar, tanto emocional quanto espiritualmente. Nós precisamos ser zelosos em relação a isso. Bom, eu me lembro que desde criança, se repetia muito lá em casa, né? Ao longo do tempo eu vim descobrir depois que essa frase, pelo menos até onde eu consegui rastrear, é atribuída a um pastor, né, inglês do século XVII chamado Richard Baxter. Ele diz: uma brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é reunida com outras, ajuda a reacender a chama. Né? Meus pais diziam, em especial minha mãe: uma brasa fora do braseiro se apaga. Né? Então isso era o tempo todo usado para falar da importância de congregar e de preservar relacionamentos com os irmãos na fé. Agora, o outro ponto é que se por um lado a vida de Deus, a seiva da videira, vai fluindo de ramo para ramo, é que pode existir desconexões relacionais que também façam com que essa seiva, o fluir dessa vida, seja obstruída. Eu queria que a gente levasse em conta agora, em segundo lugar, depois de em primeiro ter construído a ideia de que a vida de Deus flui, né, por meio dos ramos, quando a seiva é obstruída. E a palavra de Deus nos apresenta, e para mim isso assim é muito claro. Em primeiro lugar, vou destacar o que Paulo diz em Efésios 4, a partir do verso 29 até o 32. Ele mostra que o nosso comportamento relacional deveria ser para edificar pessoas e para comunicar graça. De novo, nós precisamos entender que a Bíblia não está falando de um relacionamento só na perspectiva natural, mas sempre com uma clara visão intencional, proposital, de comunicar algo da parte de Deus na vida de outras pessoas. Isso significa, né, edificar e comunicar graça. Ele diz em Efésios 4, 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Outras versões dizem torpe. Eu acredito que o sujo aqui não é só palavrão. É tudo aquilo que macula espiritualmente, né, em alguns casos até emocionalmente as pessoas, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Depois de tocar no assunto de que nós temos que edificar, transmitir graça e não o contrário, Paulo segue dizendo: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados por dia da redenção. Eu muitas vezes já pensei, falei, Paulo mudou de assunto. Estava falando de relacionamento, agora foi falado que na teologia nós chamamos de pneumatologia, né? Doutrina do Espírito Santo. Mas se você observar, Paulo não mudou de assunto coisa nenhuma. Olha o verso 31. Ele diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade.
está falando de erros, tropeços ou, botando os pingos nos is, pecados de relacionamento. E diz, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, primeiro, a Bíblia fala sobre o aspecto positivo. Edificação, graça pode ser transmitido por meio dos relacionamentos. Mas ele diz que nós não podemos pegar o caminho inverso. E esse caminho inverso não vai apenas afetar negativamente as pessoas, mas pode afastar Deus. Em outras palavras, desconexões horizontais com as pessoas gera desconexão vertical com Deus. E nós podemos entender isso sobre vários ângulos e perspectivas e abordagens bíblicas. Em primeiro lugar, vamos considerar o assunto da oração. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo diz, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Em primeiro lugar, quando ele fala do marido tratar a esposa com honra, e apesar de usar a expressão vaso mais frágil, ele não está falando aqui do aspecto físico, porque embora o homem talvez tenha uma força bruta para carregar peso, nem de longe a gente arrisca competir com as mulheres na resistência à dor. Eu acredito que o aspecto é principalmente o emocional. Porque primeiro está falando viva com discernimento, é ajuste relacional. Só que ele não está aqui dizendo, maridão, dá um jeito de tratar bem sua mulher para você mesmo ter uma vida, uma qualidade de vida emocional boa debaixo do teto. Ele diz que o que tem que ser levado em consideração é que elas são herdeiras conosco, os homens, os maridos, da mesma graça de vida. Em outras palavras, está dizendo, ela não é só sua esposa, amiga, amante, ela é sua irmã em Cristo. Isso não significa que toda manhã o marido tem que acordar dando a paz do Senhor, mas que a gente não pode esquecer que se trata de alguém que é herdeira da mesma graça de vida. Ele está dizendo, lembra que vocês são irmãos em Cristo e precisam preservar tanto uma conexão com Deus, como um nível relacional, que se for interrompido, ele diz, vai produzir o quê? As orações de vocês, o nível vertical vai ser afetado também e as orações serão interrompidas. Aliás, é curioso como esse elemento da oração aparece desde o início. Nós vimos João 15, quando Jesus fala de permanecer na videira, que é ramo ligado com ramo. Ele diz, vocês vão me pedir, né, aquilo que vocês quiserem e será feito, será atendido. Nós também reconhecemos que quando os apóstolos saem da cadeia e procuram os irmãos para orar, tem um mover extraordinário de intervenção da parte de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo o caminho inverso. Né? Que se não tivermos o relacionamento correto, então em vez de ter resposta à oração, o que nós temos é oração bloqueada. Em 1 Timóteo 2,8, Paulo diz, eu quero pois que os homens aqui é ser humano, não é só o macho, eu quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Qual a definição de mãos santas? Essa coisa de levantar as mãos na oração, na adoração, remonta desde o período do Antigo Testamento. Mas ele usa esse adjetivo, mãos santas, ele diz, sem ira e nem animosidade. Outras traduções mais antigas dizem sem ira nem contenda. O que é ira e contenda? Pecados de relacionamento. Então ele está dizendo, você tem que vir levantar a mão para orar, mas meu amigo, não traga pecados relacionais. Por quê? Desconexões horizontais gera desconexão vertical. Quem está entendendo aí, diga amém. O mesmo é verdade quando nós falamos a respeito do assunto do perdão. Em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, Nosso Senhor afirma, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês está no céu, perdoará vocês. Aqui é a parte ativa, positiva. Se perdoa, é perdoado. Mas Jesus continua e diz, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando você nega perdão, a ponto de quebrar conexões relacionais horizontais, você deixa de ser perdoado e quebra a conexão relacional vertical com Deus. Mas quando você oferece perdão e preserva as conexões relacionais horizontais, você também recebe perdão e preserva a conexão relacional vertical que é com Deus. O próprio Jesus, um capítulo antes, Mateus 5, versos 23 e 24, ele diz, portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar, e lá, se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar com o irmão, então volte e faça a sua oferta.
que Jesus está dizendo? Ele diz, meu amigo, não adianta você tentar preservar conexão vertical quando a horizontal está arrebentada. Ele diz, deixa a oferta esperando, vá lá, arruma, depois você volta. Porque aí sim, você pode entregar a sua oferta. E a oferta aqui não tinha mera ideia de contribuição, mas a visão da adoração, que no sistema até então era regido por meio dos sacrifícios de animais. Quando nós começamos a observar isso, o que é que temos que reconhecer? Né? Que conexões verticais, estamos falando de cristãos, afeta a conexão vertical, que é a relação com Deus. Deixa eu fazer um comentário aqui a respeito da ceia do Senhor. Algo que nós descobrimos, em especial Paulo afirma isso em 1 Coríntios 10, é que quando temos a ceia do Senhor, nós temos comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Essa expressão, né, no Brasil nós chamamos muito esse momento de a ceia do Senhor. Mas na maior parte das igrejas, por exemplo, de fala inglesa, eles denominam isso como comunhão. A expressão ceia do Senhor nós tiramos de 1 Coríntios 11. A expressão comunhão está em 1 Coríntios 10, porque fala da comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor. E ainda que nós, os protestantes, né, não creiamos na doutrina da transubstanciação, né, que os elementos, o fruto da vida e o pão se transformam literalmente em carne e corpo do Senhor, nós não podemos negar que, embora que eles sejam elementos simbólicos, eles falam de uma comunhão espiritual genuína e verdadeira que temos com o corpo e com o sangue do Senhor. Mas a ideia de comunhão da ceia não deveria ser visto só como comunhão com Deus. Em 1 Coríntios 10, 17, Paulo diz assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Até essa ideia, quando você vê Jesus partindo o pão para os discípulos, né, eles olhavam para aquilo dizendo, há uma visão corporativa, eu sou parte de algo maior. E eles se viam como um só pão, a família na fé, como um só corpo. Mas no capítulo seguinte, o 11, eu vou ler dos versículos 17 a 22, Paulo começa a corrigir esses irmãos de Corinto a respeito da ceia e diz, mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Esse reúne não para melhor e sim para pior mostra que quando as questões relacionais estão bagunçadas, os resultados, em vez de positivos, se tornam negativos. Então ele diz, porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E diz, da forma como vocês estão fazendo, isso não pode ser chamado de ceia do Senhor, é a sua própria. Então deixa eu fazer uma pausa aqui. Hoje, a maneira como praticamos a ceia do Senhor, ela é tão estritamente simbólica, que faz com que, pensando nas grandes reuniões, que são os nossos cultos públicos, a gente tem uma porção muito pequenininha, né, do suco de uva do fruto da vide e um pedaço igualmente simbólico do pão. Agora, quando a ceia foi instituída por Jesus, a primeira vez em que Jesus não apenas celebra isso com seus discípulos, mas a institui, eles estavam, na verdade, celebrando a ceia da Páscoa. O cordeiro da Páscoa era sacrificado, se comia da carne, né, do cordeiro, tinha salada junto, ervas amargas, leia-se hoje, almeirão, rúcula, agrião, né, e eles também comiam do pão e bebiam do vinho. Era uma refeição que eles tinham juntos. Nessa refeição, Jesus destaca dois elementos e diz, quando forem comer o pão e forem beber do vinho, façam isso em memória de mim. Ele não está dizendo que na ceia esses dois elementos têm que ser usados só de forma separada, como nós fazemos. Ele está dizendo que quando eles comessem juntos, aqueles dois elementos precisavam ser destacados com um simbolismo. Então, quando você lê lá no livro de Judas, por exemplo, né, a expressão nos vossos ágapes, ou algumas traduções mais modernas já mudou a expressão para nas vossas festas de amor, é porque os irmãos se reuniam para ter uma ceia. E a ceia, era comida de verdade. E no meio daquilo se destacavam os dois elementos. Eu lembro quando eu era criança, eu brinco que domingo era o dia de passar fome. A gente levantava cedo, que pegava dependendo as linhas de ônibus, 3 ônibus para chegar na igreja. Né? Tinha que chegar mais cedo para abrir a igreja, arrumar, era filho de pastor. Né? Depois disso tinha a escola bíblica dominical. Né? Era o momento onde todo mundo sentava para ter ensino bíblico. Depois que terminava a escola bíblica dominical é que nós teríamos o culto.
Depois terminava o culto, a gente esperava o papai e a mamãe atender todo mundo, fechar a igreja, e aí mais 2, 3 ônibus para ir embora para casa. Domingo era o dia da fome, né, para mim e para os meus irmãos. E quando tinha ceia, pensa num camarada que ficava com raiva daquilo ser tão pequenininho, era eu. Não só eu, meus irmãos, a maioria das crianças, né? E a gente ficava pensando, por que eles não dão um pãozinho maior? Por que não dão um copozinho maior? Porque a gente, naquele dia da fome, né, não ficava pensando na importância só do simbolismo. A gente dizia, isso não enche a barriga de ninguém, né? Mas curioso é pensar que na antiguidade era o contrário. Agora, olha o nível que eles chegaram nessa ceia. Paulo diz assim, quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Então quando Paulo diz, vocês envergonham os que nada têm, porque alguns ficam com fome, tinha gente que não tinha comida. Então na hora de juntar as panelas, alguns levavam as panelas e outros entravam só com o estômago, porque não tinha o que levar. Agora Paulo diz, vocês comem antecipadamente sua ceia, não tem uma visão conjunta corporativa, tem gente ficando com fome e não tendo comer. E alguns de vocês estão esbaldando, né, a ponto de se embriagar. Significa que não era um cálicezinho tão pequeno. Ele começa a confrontá-los, mostrando que o que vocês estão praticando não pode ser chamado de ceia do Senhor, porque ceia do Senhor é comunhão com Ele e é comunhão com os outros. Quando nós comprometemos a comunhão horizontal, nós vamos afetar a comunhão vertical. Terceiro e último lugar. Em João 15, nós vemos Jesus falando tanto do ramo que dá fruto, que ele poda para dar mais fruto ainda, e a poda só tem um motivo, né? É que você tire aquilo que rouba energia da árvore, seja ela qual for, né? E concentre o fluir da vida ali onde está havendo frutificação. Seja a poda e seja os ramos são cortados. Alguns discutem se a tradução dessa palavra do ramo cortado significa só ser cortado no sentido de ser tirado. Porque uma das possibilidades de tradução significa levantar. E nós sabemos que com a questão da videira, um ramo caído que toca no chão, ele não vai dar fruto, né? É por isso que ela precisa de uma estrutura. Normalmente a gente, né, no nosso tempo usa bambu, arame. Então alguns estão dizendo, não, ele levanta para dar uma chance. Mas que em algum momento vai ter ramo cortado, nós sabemos que ele fala de ramo que não permaneceu na videira, que seca e que é lançado fora no fogo. Aliás, o próprio Jesus, nos seus ensinos, ele mostra que onde não existe frutificação, deve haver uma tentativa de restauração, mas que em algum momento, depois de várias tentativas, a pessoa pode ser cortada do corpo dos demais ramos. Então em Mateus 18, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende você e ele sozinho. Qual o propósito da repreensão? Não é atropelar, não é matar a pessoa que falhou e pecou. E diz, se ele te ouvir, você ganhou o sermão. O propósito da repreensão é restaurar alguém que falhou. Mas aí Jesus diz, se ele não te ouvir, então você volta com testemunhas e vai para uma segunda repreensão, agora diante de testemunhas. Se ele ouvir você as testemunhas, você ganhou o sermão. Se não ouvir, leva para a igreja. Aí vai abrir para todo o corpo. Se não ouvir a igreja, considera gentil e publicano. Em outras palavras, desliga do corpo e do relacionamento. Esse é um processo, né, que nós chamamos de disciplina. A maior parte das igrejas modernas, né, simplesmente deixou de acreditar ou deixou de levar a sério esses ensinos. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos várias orientações dadas no sentido, né, de se evitar contatos, de cortar relacionamentos com pessoas. Qual a razão dessa ordem? Antes de dar uma explicação teológica, a ilustração que eu cresci ouvindo de meus pais, e os antigos talvez conheçam bem melhor essa ilustração do que os novos, é que uma laranja podre na caixa. Quando a gente fala da caixa aqui, antes da época da rede, você imagina a idade que a pessoa tem, não é verdade? Eles diziam que a laranja podre na caixa, ela tem a capacidade de ir estragando as outras. Então, quando não há mais recuperação para algo, você tira para que ele não comprometa as demais. E a Bíblia está cheia de orientações como essa. Eu vou apresentar algumas. Romanos 16, 17. Paulo diz assim, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. E diz, observa que não está alinhado com aquilo que vocês foram orientados a respeito de conduta, e distancie-se, afaste-se deles.
2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 14 e 15. Paulo diz, caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, de novo desalinhado com orientações e mandamentos, vejam de quem se trata. De novo a ideia, observe bem. E não se associe com ele para que fique envergonhado. A ideia não é mera condenação, mas é levar a pessoa a repensar as suas atitudes. Ele diz, contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Significa o quê? Existe um distanciamento intencional, proposital, né? Mas com uma mentalidade correta de recuperação, não de hostilidade. Hoje em dia as pessoas estão tentando acreditar que um ambiente de amor é onde você finge que não vê problema, né? Você simplesmente engole, não fala nada, passa a mão na cabeça, joga pano quente em cima. Isso não é amor. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus nos corrige, assim como o pai disciplina o filho a quem ama. Quem se importa, corrige e ajuda. E nós precisamos entender isso no ambiente da esfera de relacionamento com as pessoas da mesma fé. Tito, capítulo 3, versículo 10, diz, evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Não significa que a primeira pisada na bola você distancie. Mas quando essa pessoa demonstra que não é ensinável, não aceita correção, qual é a razão do distanciamento? É porque quando num determinado relacionamento você deixa de influenciar, daqui a pouco o que pode acontecer é o processo inverso. Se você perde o poder de influência, você pode estar sendo, né, poder de influência positiva, você pode estar sendo influenciado negativamente. Há casos onde a Bíblia proíbe até de sentar a comer. Pastor, está na Bíblia, tá? 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11. Paulo diz, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Tem gente que diz, não, isso não comer, não tomar ceia do Senhor, né? Qualquer nível de refeição estabelece uma conexão relacional. Eu, particularmente, não creio que Paulo está sendo seletivo a respeito de qual tipo de refeição. Ele diz, você não pode relacionar com alguém assim. Ele diz, os outros não crentes, eles precisam de você, para você poder ser sal, para você poder ser luz, né? E o erro de alguns, quando se converte, é tentar abandonar todo mundo do relacionamento da vida pregressa. Você precisa ser uma ponte de conexão para a salvação dessas pessoas. Agora a Bíblia diz que quando alguém se diz irmão, professa conversão, mas vive de forma devassa, traduzindo numa linguagem moderna, a Bíblia está dizendo, vaza, né? Fica distante. Por quê? Porque os relacionamentos não são algo para ser olhado, né, numa perspectiva de neutralidade. Ou você está comunicando algo, ou você está recebendo algo. Né? Pastor, pode ter os dois? Sim, pode ter os dois positivos, pode ter os dois negativos, mas ou você comunica algo positivo com alguém que está desconectado, ou você recebe algo negativo. E você só vai entender esse padrão de comportamento quando você entende qual é o poder do relacionamento. Que ele pode transmitir a vida de Deus, ou a vida de Deus pode ser obstruída, ou a vida pode estar sendo sugada, como um galho seco faz com o resto da árvore. Em alguns momentos, a disciplina e o confronto, né, embora não significasse desistir das pessoas, Jesus disse para ganhar o irmão com todas as tentativas, a Bíblia está dizendo para evitar depois de determinados níveis de confronto, mas muitas vezes a ideia da própria disciplina não era só tentar recuperar aquele que poderia não ter um coração ensinável, né, e arrependimento, mas é também que ela tem um papel e um efeito didático para o resto da família da fé. Em 1 Timóteo 5,20, Paulo diz assim, quanto aos que vivem no pecado, aqui não é alguém que tropeçou uma vez, não é alguém que teve uma reincidência, uma queda em alguma área, né? Paulo diz em Gálatas 6, se você vê o irmão tropeçar, você tem que ter lá, né, um espírito de compaixão, de misericórdia, de mansidão, ajudar essa pessoa. Então a Bíblia não está dizendo que nós não oferecemos ajuda, mas está dizendo, quanto aos que vivem no pecado, que adotaram um padrão distante da palavra de Deus depois de conhecê-lo, Paulo diz a Timóteo, seu discípulo, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então ele está dizendo, se a gente não recuperar isso, pelo menos vai ter um efeito didático e protetor para os demais.
Já ouvi vários pais contar histórias semelhantes, de como tiveram que ser muito firmes com alguns dos seus filhos, né, que erraram, não apenas no sentido de corrigi-los, de discipliná-los, de tratá-los, mas também de deixar a mensagem clara para os demais. Não sigam pelo mesmo caminho do seu irmão ou da sua irmã, porque isso não termina bem. Agora, repito, isso não significa desistir das pessoas. Além das tentativas que diz respeito a você, né, acredito que existe um nível que nós comunicamos a tentativa de recuperação aos líderes, aos pastores, mas nós precisamos entender essa questão de qual é a hora de se afastar. Eu sei que apenas tocar nesse assunto, sem entrar em detalhes, para alguns pode gerar mais dúvida do que esclarecimento. De vez em quando alguém procura, pastor, tem uma pessoa lá que não está muito crente, não, mas está melhorando de vida pela minha influência. Eu tenho que afastar? Digo não. Se você está influenciando e está percebendo mudança, e gente, transformação não é instantânea. O que nós estamos falando aqui é de gente que deliberadamente vive no pecado e não ouve mais a ninguém. Então, há um momento onde você não apenas não consegue ajudar, como você pode ser prejudicado. E quando Deus está falando a respeito disso, só faz sentido se você entender que há uma dinâmica espiritual por trás dos relacionamentos. Vamos ficar em pé? Eu quero encerrar não apenas recapitulando aqui a ideia de que a vida de Deus flui pelos relacionamentos, mas que essa mesma seiva pode ser obstruída em vez de fluir. Por que nós precisamos dos cuidados relacionais? Mas também eu quero te encorajar a entender a importância de não tentar viver o Evangelho nos moldes do que nós lemos em Provérbios 18. O que se isola, o que se desconecta, o que anda sozinho, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele busca só o seu próprio interesse. Nós não podemos caminhar sozinhos. Quando a Bíblia diz para não deixar de congregar, não é apenas porque a gente precisa de um lugar para aprender. Nós precisamos de um ambiente de relacionamentos. Se a gente, como única responsabilidade, fosse adorar a Deus, e fosse apenas aprender a palavra, a gente poderia migrar em tempos de modernidade para cultos totalmente online o tempo todo. Aliás, tem gente perguntando, pastor, parece que na pandemia a gente aprendeu que não precisa estar lá. Eu digo, você está equivocado. Há momentos onde, não podendo estar, nós vamos usar os recursos da tecnologia. E eu agradeço a Deus, não reclamo disso não. Minha neta completou 9 meses e até agora, Kelly e eu só ficamos 3 semanas com ela durante esses 9 meses. Se não fosse as transmissões de vídeos, se não fosse internet, a gente estaria perdendo bem mais. Agora, se ela estivesse aqui e a gente substituísse o contato pessoal apenas por um virtual, aí seria um grande erro. Em momentos de necessidade e da falta, a gente usa essas ferramentas. No ano passado, nós batemos muito na tecla de não querer que as células se reunissem presencialmente, mesmo as que queriam fazer isso. Tinha gente que terminava a reunião no Zoom, ia se encontrar em pizzaria, porque aí era a confraternização deles, não tinha nada a ver com a orientação que nós demos, e a gente dizia, nós não podemos prender vocês em casa, mas uma mensagem que ainda estamos dando, gente, se cuide, a coisa não terminou, a gente quer o bem de todo mundo. Agora, apesar de, em alguns momentos, a gente usar ferramentas como essa, nós precisamos entender o valor que a Bíblia dá a questões, por exemplo, como a mesa. Tem famílias que não têm refeição nenhuma junto. Gente, eu entendo que algumas dinâmicas na correria de trabalho, alguns têm dificuldade de fazer isso o tempo todo, mas nunca sentar para comer junto. Ou quando senta, é televisão ligada, ou todo mundo no celular. Quando você vai estudar o que a Bíblia fala a respeito da mesa, há uma dimensão de relacionamento e de acréscimo que a gente pode experimentar. Então o que eu quero te encorajar, não seja apenas um frequentador de culto, muito menos só um frequentador virtual. Essa serve mais para você que está aí nos acompanhando do que só para quem está aqui. Isso é um momento, mas não deveria definir permanentemente o que é o nosso comportamento. Nos relacionamentos, nós precisamos entender que, embora Deus queira nos acrescentar, e acrescentar não é só quando você recebe uma palavra cheia de graça, edificação. Às vezes é quando você é chamado a atenção. A gente precisa das duas coisas. Às vezes é quando você tem que lidar com alguém imaturo, que vai exigir que você cresça. Ferro com ferro. O tempo todo, Deus quer usar os relacionamentos para o nosso crescimento. Então, é muito importante que, além da vida de culto,
né? E a gente pede muito isso aos membros da igreja: integre-se nas células, né? Entenda a importância das micro-reuniões que acontecem, são fomentadas a partir das células. Encontros de discipulado ou mesmo de amizade, nós precisamos disso, né? E se vivemos de forma correta os relacionamentos, além de nos sujeitar, em vez de nos rebelar contra a verdadeira sabedoria, além de garantir que nós não vamos pegar um trilho egoísta de buscar só o próprio interesse, mas também, né, levar em conta os interesses dos outros, como a Bíblia diz lá em Filipenses 2,4. Cada um tem em conta não apenas o seu próprio interesse, mas aquilo que é dos outros, né? Existem relacionamentos na vida cristã onde talvez você olhe e diga: não estou recebendo muita coisa positiva, embora possa estar sendo bem treinado aqui, mas tenho algo a acrescentar, tenho algo a comunicar? Vou comunicar, né? Vou transmitir isso. À medida que essas verdades se fortalecem em nós, eu acredito que nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, né? E vamos descobrir cada vez mais aquilo que Deus tem e aquilo que Deus faz na nossa vida. Vamos orar juntos? Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e aquilo que ouvimos hoje. Nós sabemos que as aplicações foram feitas aqui de forma bem generalizadas, mas confiamos que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, pode trazer aquelas aplicações bem personalizadas. Talvez haja pessoas aqui hoje que precisam reconhecer que a desconexão relacional horizontal está gerando desconexão relacional vertical com o Senhor. Talvez seja a falta de perdão, talvez sejam roturas que estão impedindo as orações e haja necessidade de conserto. Talvez haja aqueles, ó Deus, que cansaram de relacionar-se com pessoas mais difíceis no seu comportamento, mas não tem nenhum motivo para se afastar ou para desistir de comunicar algo da parte de Deus. Mas talvez haja, por outro lado, aqueles que depois de terem feito todas as tentativas de comunicar acréscimos, estão diante de uma orientação clara de pessoas de quem devam preservar a distância. São tantas possibilidades aqui. E o que nós te pedimos é a sabedoria do alto, é a orientação do Teu Espírito, é aquela aplicação prática que só o Senhor pode fazer. Mas independente desses ajustes específicos, nós oramos que a visão de relacionamento também seja claramente construída com os fundamentos, os alicerces da revelação da Tua Palavra. Nós não queremos, ó Deus, pensar ou acreditar que podemos viver igreja apenas de forma desconectada de todos. Nós queremos entender, amadurecer, corresponder com o Senhor e crescer nesses processos. Queremos a Tua vida abundante em todas as áreas da nossa vida. E de uma forma especial nessa noite, nós aplicamos graça e favor do Senhor nessas questões relacionais. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, concorde, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Footsteps on the school's lone hall, dusty boards, a basketball's call, crafting dreams and painting clay, golden laughs at end of day. Twilight songs, the choir's sweet hum, fingers dance on keys they drum, strings of life and violins, swirling skies, the peal begins. Oh, the joy in our young hearts, time's a river flowing parts, moments stitched in after school, in each nook we find our jewel. Castles rise in paper forts, secrets shared and whispered retorts, traces left in sideline sand, hand in hand we understand. Beacon bright, our lanterns light, silent books we read at night, lines of words, our stories so in this gentle kind tableau. Oh, the joy in our young hearts,
after school. In each nook we find our jewel.